Então, vou começar a aula aqui. A aula de hoje vai ser a primeira lei da termodinâmica. A lei da termodinâmica, vocês já viram a lei zero, né? Logo na primeira aula, que é o conceito de temperatura. Aí agora vamos falar das outras leis, que é as usuais, né? A primeira lei, hoje vai ser a primeira lei, que é a que relaciona a energia que você dá ao trabalho que um material, que um gás faz, entendeu? A primeira lei, primeiramente, temos que saber o conceito de calor, né? O conceito de calor aqui, por causa dos gases, é o calor que aumenta a temperatura, o calor sensível, aquele. Calor é igual a mc vezes a variação de temperatura. O calor, a gente sabe, né, da definição do calor sensível. O calor latente a gente não usa porque a gente vai estar trabalhando com gás, ou seja, o material ele sempre vai estar na fase gasosa, entendeu? O calor só vai servir para aumentar a temperatura ou diminuir. Agora eu vou falar o trabalho na transformação. Tipo, o gás, quando ele aumenta seu volume, ele pode realizar um trabalho. Tipo, se você aquecer um gás, você deixar um peso lá em cima dele, se você aquecer, você vê que nos vídeos das aulas passadas, você viu que o êmbolozinho se mexe, né? Ou seja, o gás ele pode realizar um trabalho. Ou num carro, por exemplo. Um carro, por exemplo, ele funciona nisso aí, tipo, realiza o trabalho a partir do gás, ele, tipo, aquecendo e esfriando, tá entendendo? O gás entra frio, aquece devido à centelha, né? Entra com vapor de gasolina, o gás, assim, com a centelha explode, expande o gás, e assim o pistão sobe, aí depois o gás quente sai, aí entra o ar frio, e com isso realiza o trabalho. Ou seja, vamos primeiramente, para a gente falar da primeira lei da termodinâmica, a gente precisa falar do conceito de trabalho. Não sei se vocês lembram do primeiro semestre, né? Que trabalho é a capacidade de você botar uma partícula em outro lugar. Simplesmente isso, o trabalho. E também ou aumentar a velocidade de um objeto, que é no caso do carro, por exemplo. Mas no caso aqui, vamos usar o conceito de trabalho, que o trabalho é a força vezes o deslocamento. Não sei se vocês lembram isso aqui. Quando você, né, desloca um objeto, tipo, você tem um bloco, ele desloca de um lugar para o outro, mas assim, na certa força, você exerce um trabalho, que é dado pela força vezes deslocamento. Para um gás, ele também vai fazer isso. Aqui, ó. Aqui temos o peso aqui. Para o gás levantar esse peso, vai ter que fazer uma força, né? Para subir esse peso aqui, tá entendendo? Porque o peso vai estar fazendo um peso para baixo, né? E a força para subir esse pezinho aqui, o gás vai ter que ir para cima. Ou seja, você aplicando calor, tipo, você aquecendo um gás, você vai ver que esse pistão aqui ele vai subir, ou seja, vai empurrar esse peso aqui para cima, ou seja, vai realizar o trabalho. Por quê? Porque esse peso aqui andou esse deslocamento aqui. Deu para entender aqui? Ou seja, a força, ela realizou um trabalho aqui fazendo esse deslocamento aqui. Vocês entenderam o conceito aqui de. Parabéns aí, que foi para o Uruguai. Uruguai ainda não fui, não. Eu queria ir, Uruguai, Argentina. O Brasil também, tem muito lugar que eu queria ir, mas não conheço, não. O problema do Brasil é que é muito caro viajar no Brasil. Então, como eu estava falando, vocês entenderam esse conceito aí de trabalho, o trabalho realizado por um gás. Tipo, aqui, o caso aqui, a força vai ser a força, o calor vai estar usando para esse gás, ele, tipo, levantar esse pezinho, tá entendendo? Ou seja, como esse pezinho aqui, ele realiza esse deslocamento, aqui a força nessa direção, como ele está na direção do deslocamento, o pezinho, o êmbolo estava para cá, ele ampliou aqui, ou seja, ele vai realizar um trabalho aqui sobre esse pezinho, tá entendendo? Ou seja, realizou um trabalho. E a pressão, a gente sabe que a pressão é o quê? É a força sobre a área. No caso, a força aqui está numa imagem aqui bidimensional, mas a gente sabe que uma seringa, por exemplo, tem a área do êmbolozinho, né? A área do êmbolo. Ou seja, a força que vai estar aplicando aqui vai ser a área transversal desse êmbolozinho aqui, ó. Tá entendendo? Tem a seringa é redondinha, né? Aí tem ela aqui é aquela como se fosse uma visão assim de lado, mas em cima você sabe, se você ver de cima, você sabe que tem uma área ali. Ou seja, a força vai estar sendo aplicada para toda aquela área, entendeu? Que isso vai ser a pressão que vai estar sendo aplicada nesse êmbolo. Deu para entender o conceito de pressão aqui? Tá claro aqui? Entendeu? A força aqui ela vai estar sendo aplicada numa certa área, que seria aquela
você viu o exemplo da seringa, né? Que tem uma área circular, né? Que é onde você aperta e onde o gás sobe, se você, tipo, encher de gás ali, entendeu? Ou seja, vai ser a força que você está aplicando sobre aquela área, entendeu? Com isso, podemos relacionar o trabalho com a pressão, entendeu? Porque aqui, ó, a gente dá para reescrever a força, aqui passando a área multiplicando para cá, a força vai ser simplesmente a pressão vezes a área. Ou seja, a partir da definição de pressão, a gente dá para calcular a força que esse gás realiza, entendeu? A força que esse gás vai realizar vai ser dessa forma. Aqui é para o caso aqui, eu estou considerando, no caso, uma pressão constante aqui. O pezinho aqui tem o mesmo peso, não muda, tá entendendo? A pressão é constante aqui. Porque, tipo, em física mais complexa, em física superior, essa pressão pode ser considerada variável e tal, mas aqui, para as contas ficar mais simples, a gente considera aqui a pressão constante aqui, tá entendendo? Assim, o trabalho vai se tornar aqui, a gente substituir essa força aqui, no lugar aqui dessa força aqui, vai ficar igual a força, né, pressão vezes a área, vezes deslocamento. E se você tem uma área aqui, transversal, e uma distância aqui, é o volume. Não sei se vocês lembram de matemática, né? Se você tem uma área transversal vezes a altura, aqui no caso seria a altura, né, o deslocamento, uma área transversal vezes a altura, é o que a gente chama de volume. Aqui, eu escrevi aqui, o produto de A vezes esse deslocamento aqui, que seria essa área transversal, vezes o deslocamento aqui, é o volume, a variação do volume sofrido pelo gás, ou seja, o volume que o gás aumentou foi essa área transversal aqui, vezes esse deslocamento. Ou seja, isso aqui vai ser a variação do volume. A variação do volume por quê? Porque aqui é o volume final menos o inicial. Mas só essa parte aqui é a variação do volume, tá entendendo? O quanto de volume que aumentou. E assim, o trabalho ele realiza pelo gás sob o meio exterior. Ou seja, aqui quem está realizando o trabalho é o gás, tá entendendo? Devido ao aumento da temperatura, o gás que está realizando o trabalho. Ou seja, quem está se mexendo ali, para se mexer o sistema, é o gás, não é você nem não, nem nada não. Isso é importante saber, porque tem muita complicação que alguns autores definem o trabalho realizado pelo gás ou sofrido pelo gás com positivo ou negativo. É importante a gente saber quem é o realizado e quem é o sofrido. No caso aqui, a definição aqui é que o trabalho positivo é o trabalho realizado pelo gás. E quando o trabalho for negativo, ou seja, se você comprimir o gás, é que um meio externo, exterior ao gás, está realizando trabalho, ou seja, vai estar dando energia. Isso aqui é mais simples, isso aqui, porque a gente coloca sendo positivo, porque aqui o volume final vai ficar menos o volume inicial, para um caso, uma expansão do gás, entendeu? Deu para entender? Que a gente dá para relacionar depois com a energia interna do gás. Mas deu para entender o que é o trabalho realizado com gás. Para a pressão constante, o trabalho realizado pelo gás vai ser a pressão vezes a variação do volume. Entendeu? Ou seja, no pistão, né? O pistão está lá, fechadinho. Vamos usar o exemplo do motor do carro, que tem aqueles pistão, cilindrada. Aí quando você tem, aquece, bota o vapor de gasolina, né? Você bota o vapor de gasolina, que é assim que funciona. Tem a bomba lá que ele espirra um pouco de gasolina. Aí tem a centelha, né? Que é a vela, né? Estoura. Aí o gás ele expande, ou seja, vai aumentar o volume do gás e vai aumentar a pressão constante, né? Aí por isso que o pistão aumenta. Aí isso aí é o trabalho, tá entendendo? Ou seja, cada pistão ele vai realizar um trabalho que vai mover o pistão, entendeu? Deu para entender o conceito, como é que funciona? E é assim que funcionam os motores, tipo, aquelas Maria Fumaça, um carro, funciona dessa forma. Assim a gente sabe, tipo, o quanto esse motor vai puxar como posso dizer, puxar outro carro, ou puxar você, ou puxar o próprio peso do carro, tá entendendo? Deu para entender o conceito de trabalho? O trabalho é pressão constante simplesmente o produto da pressão vezes a variação do volume, entendeu? Deu para entender a questão do trabalho realizado por um gás. Beleza, beleza.
Agora, já que falamos sobre a. E agora eu vou mostrar aqui o gráfico aqui, que é o diagrama da função do volume pela pressão, a pressão pelo volume, que é também chamado diagrama de trabalho. Por isso que eu mostrei na primeira aula de gases, sempre o gráfico dessa forma, da pressão pelos volumes. Porque esse é um gráfico que a gente usa para a gente fazer os ciclos térmicos, o ciclo de calor e tal, que é o gráfico da pressão pelo volume. Essa curva é muito utilizada por quê? Porque a área abaixo dessa curva é igual ao trabalho, tá entendendo? Aí por isso é que eu disse que, tipo, não é necessariamente a pressão constante, porque aqui, ó, você vê um caso de uma pressão variável, vai ser também a área aqui, ó. Tá entendendo? A pressão constante é só para a gente ter a ideia de como é o cálculo, mas, tipo, a explicação para qualquer curva é dado em ensino superior, o porquê mas, tipo, mas a forma do é sempre P vezes a variação do volume, entendeu? Só que a gente transforma em integral, aí, tipo, usa a variação infinitesimal, que dá a mesma coisa. Mas, se o problema ele der um gráfico, o trabalho vai ser a área abaixo dessa curva. E se você tiver uma curva fechada, aqui dessa forma, o trabalho total vai ser o trabalho que está dentro dessa curva, tá entendendo? Se tiver uma curva aqui, por exemplo, o ciclo fechado aqui, vindo para cá, e depois faz um negócio aqui, e depois fecha aqui. Ou seja, a área que está aqui dentro vai ser o trabalho que o gás realiza, porque a gente é o famoso ciclo térmico, como eu disse, o pistão, né? Ele aumenta o volume, aí depois reduz o tamanho, e assim por diante. Ele faz o ciclo, que é o ciclo mais eficiente, é o de Carnot. Mas isso aqui vai ser nas próximas aulas. O mais importante é você saber, tipo, é, o gráfico é dado, vai ser igual ao trabalho também, né? O gráfico de P vezes V. Se você tem um gráfico, se tiver o problema, der um gráfico, você tendo o gráfico lá, você dá para calcular o trabalho que seu gás realizou. E lembrando que uma coisa importante é que o trabalho ele depende do caminho, não é uma variável de estado como a pressão, volume, nem nada, entendeu? Ele depende do caminho que ele realiza, tá entendendo? Porque, por exemplo, potencial. Potencial é uma variável de estado. Opa, Fernando. Assine a ata, por favor, que a gente chegou agora. Entendeu? O trabalho, ele, tipo, depende do que Professor, você está realizando. Oi, pode falar. Fernanda Sobrinha, ela não vai poder assistir a aula porque ela tá sem internet. Ah, tá. Eu vou. Como eu tô gravando aqui, aí fala para ela que eu vou disponibilizar no YouTube e vai estar no Classroom. Entendeu? Ok, ok. Beleza. Entendeu? Aí a definição de trabalho, como eu disse, é o produto da pressão vezes a variação do volume. E se você tiver um gráfico, que esse é diagrama do trabalho, também chamado, que é um gráfico P pelo volume, a pressão pelo volume, só é você calcular a área abaixo dessa curva. E é importante saber o caminho que esse gráfico aqui faz, tá entendendo? Aqui, ó, no caso aqui, de 1 para 2, o gás está aumentando de volume. Se fosse de 2 para 1, estaria realizando um trabalho negativo, tá entendendo? Que vai estar diminuindo o volume. Com isso, a gente definiu o trabalho realizado por um gás que mistura muito o conceito de mecânica, que a gente estudou no primeiro semestre, e agora o trabalho realizado por um gás, que é a parte termodinâmica, que, tipo, teve muita evolução por causa disso. A gente conseguir realizar trabalho, as máquinas hoje, a gente consegue fazer caminhões, etc., justamente pelo desenvolvimento da termodinâmica com a Revolução Industrial, entendeu? Aqui, aqui que eu, como eu estava falando, né, se o trabalho é negativo, isso quer dizer o quê? Que é o meio que realiza trabalho sobre o gás. Ou seja, vai aumentar a energia para o gás. Se você, por exemplo, comprimir um, um, uma seringa, né? E você comprimir, fechar, se você comprimir muito, você vai estar dando energia para o gás. Se você soltar, você vai ver que o gás, ele, tipo, começa a realizar trabalho e mover o pistão sozinho, tá entendendo? Se você der energia para o gás na forma de trabalho também, entendeu? Trabalho positivo, quando é o gás que realiza trabalho, negativo é quando um meio externo realiza trabalho sobre o gás. E aqui, exatamente falando isso, né? Se a variação de volume for positiva, ou seja, se o volume aumentar, é um trabalho positivo, e se o volume diminuir, é um trabalho negativo, ou seja, seria de compressão. Aqui não seria no caso de expansão gasosa.
Agora vamos falar sobre energia interna. Tipo, o conceito de energia interna é o conceito que dependeria vocês terem o conhecimento de teoria cinética dos gases. Mas dá para entender um pouco a partir da energia cinética. A gente sabe que as moléculas elas vão se mexer, né? Vão bater uma na outra e tal. E o que a energia que é relacionada a esse movimento de translação, que é de mover para um lado para o outro, de vibração, e etc., é o que a gente chama de energia interna. Tipo, é a energia própria do sistema, entendeu? A gente chama que é um parâmetro intensivo, que é uma coisa que a gente não consegue medir, entendeu? A gente só consegue medir indiretamente, assim como entropia, etc. Então, essa energia interna é isso, é a energia relacionada a seus movimentos. Isso, para simplificar a conta, a gente relaciona apenas com a energia cinética. Para um gás ideal, a energia interna atrelada apenas à energia interna é dado por, como eu disse, no nível de vocês é meio difícil de explicar isso, mas é bom que vocês saberem que, tipo, isso aqui é a energia cinética, não sei se vocês lembram, a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Mas no caso, como é três dimensões, seria um para cada dimensão, ou seja, por isso é que é esse 3 meio de nRT. No caso, esse nRT seria o equivalente da nossa massa vezes a velocidade ao quadrado, entendeu? Mas é a mesma coisa, a gente dá para relacionar um ao outro. Mas para explicar isso, a gente teria que abordar no campo de mecânica estatística, é bem mais complicado, entendeu? Que você não tem conhecimento ainda. Mas no momento, a única alternativa que eu vi é vocês decorar essa equação aqui. Tipo, que a energia interna é da 3,5 de nRT. Explicar de maneira mais simples, eu não sei não. E a variação do... Aqui, a energia interna é dada por U, e a gente diz que é 3,5 de nRT, e a variação da energia interna é 3,5 de nRT pela variação de temperatura. Como eu disse, pela teoria cinética dos gases, a temperatura está relacionada com o movimento das moléculas. Ou seja, e é relacionada com a energia interna. E a gente disse aqui que a energia interna é relacionada com a energia cinética, ou seja, a energia interna é um parâmetro que ele reflete a temperatura. Como eu disse, é um parâmetro intensivo, e o parâmetro extensivo aqui é o que a gente enxerga, entendeu? Que seria a variação de temperatura. Ou seja, se você tem um aumento de temperatura, você vai ter um aumento da energia interna, ou seja, vai ter a energia associada ao próprio material, entendeu? É um parâmetro relacionado a isso, a temperatura. Deu para entender mais ou menos? Ou aqui pode ser escrita a variação de energia interna é igual a 3,5 de NR pela variação de temperatura. Vocês deu para entender o conceito de energia interna? Tipo, como eu disse, é um conceito que demanda explicação de teoria cinética dos gases. No capítulo do livro que eu mandei para vocês, tem uma parte explicando, mas eu não gostei muito, não é. E como a gente não tem tempo para explicar muito isso, aí eu achei melhor assim dar a definição, tá entendendo? Vocês saberem que é um parâmetro, a energia interna é um parâmetro que é relacionado à temperatura. Por quê? Porque é uma energia que é interna dos átomos que estão lá se mexendo. Entendeu? Ou seja, a variação de energia interna é igual a 3,5 de nRT. Acho que é o conceito que vocês precisam saber é apenas esse, entendeu? Beleza, então. Com isso, a gente abordou o que era o trabalho, como é o trabalho realizado por um gás, e o conceito de energia interna. Assim, a gente pode, aqui, antes de abordar a primeira lei da termodinâmica, exatamente isso que eu estava falando, né? Se a energia interna é um parâmetro relacionado com a temperatura. Se você tem um aumento de temperatura aqui, delta T positivo, você vai ter um aumento da energia interna. Se você tem uma redução de temperatura, ou seja, T2 menor que T1, ou seja, você tem uma diminuição de temperatura, a sua energia interna também vai diminuir, tá entendendo? Porque as moléculas, as vibrações vão ser menores, ou seja, você vai ter menos energia interna no material, vai ser menos energético. E se não houver variação de energia, se a temperatura permanecer constante, você não vai ter variação de energia. Esse eu acho que os conceitos mais fundamentais dessa parte de energia interna. E essa equação também é chamada de lei de Joule.
Com isso, como eu falei, vocês viram os conceitos que são usados na primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é simplesmente uma lei de conservação de energia. Não sei se vocês lembram do semestre passado, né? Tipo, como eu falei, na natureza nada se cria, as coisas apenas se transformam. Energia interna é a energia que o material tem, né? Calor é a energia que você está fornecendo ou retirando material. E trabalho é o trabalho realizado pelo gás ou sofrido pelo gás. Ou seja, é uma conservação de energia. Ou seja, a energia interna vai ser igual ao quê? A quantidade de calor que você fornece para o material, menos o trabalho que ele realizou. Ou seja, se você, tipo, tem um aumento de energia interna, é porque alguém está dando calor, né? Tipo, vamos considerar que ele não está realizando trabalho. Se você não está realizando trabalho, você fornecer energia para o material, você vai o quê? Aumentar a temperatura, entendeu? Exatamente isso. E essa outra, se por exemplo, e se você não fornecer calor e o material aqui, e ok, se o calor for zero, você não fornecer calor nem tirar calor do material, e houver variação de energia interna no material, é porque o quê? O material ele está realizando ou está sofrendo trabalho, porque para aumentar a energia interna, ou seja, ele vai ter que, tipo, como posso dizer, para você ligar o ventilador vai ligar lá, vai girar, né? Você também vai ter que fornecer energia para ele girar no ventilador. A mesma coisa aqui. Se você tem um ventilador, para ele realizar um gás, realizar um trabalho, ele vai ter que fornecer energia, ou seja, vai ter que variar a quantidade de energia interna, entendeu? Se o gás realiza trabalho. E se você comprimir o gás, ou seja, o trabalho aqui vai ser negativo, o material ele vai receber calor, ou seja, a sua energia interna vai aumentar. Deu para entender o que significa essa primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica é basicamente essa equação aí, tá entendendo? A variação de energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Como eu disse, é uma lei de conservação de energia. Aqui, como eu falei, tipo, se você tem um pezinho aqui, você fornece um calor, 20 joules de calor. Se ele precisa de 3 joules para subir esse pezinho, a energia interna aqui vai aumentar em 17 joules, tá entendendo? Por quê? Porque uma parte da energia, 17 joules, foi usada para aumentar a temperatura aqui, e os outros 3 joules aqui, do calor aqui dado, foi usado para elevar o pezinho. Acho que com a imagem já ficou mais simples de entender, né? Essa imagem aí ficou mais simples de entender. Ou seja, você aqueceu o material, parte da energia foi usada para aumentar a energia interna, ou seja, aumentar a temperatura do material, e a outra parte foi usada para levantar o pezinho. Por quê? Como eu falei, tipo, qualquer coisa para tipo, você fazer uma coisa se mexer, você vai ter que usar energia, entendeu? Beleza, então, né? Aí aqui, falando exatamente isso, a variação da energia interna do sistema é dada pela diferença entre o calor trocado com o meio exterior e trabalho realizado no processo termodinâmico. Ou seja, o material ele recebe ou cede calor, vai ser o calor que ele ganha ou perde, e a energia que ele ganha ou perde. E o trabalho realizado pelo gás, se para você realizar um trabalho, você vai ter que gastar energia. E se alguém realizar trabalho nele, você vai ganhar energia. E aqui, como eu falei, a primeira lei da termodinâmica é apenas uma reafirmação do princípio da conservação de energia. Embora tenha sido estabelecida tomando como ponto de partida a transformação de um gás, é válida para qualquer processo natural que envolva as trocas energéticas. Aqui é simplesmente isso, tipo, está dizendo que a energia se conserva. Se você fornecer calor, o material ele vai aumentar sua energia interna, e se realizar o trabalho também vai aumentar ou diminuir a energia interna. Deu para entender? É bom entender individualmente para depois entender eles em conjunto. Beleza, né? Agora, vou mostrar um vídeo experimentozinho de alguns motores de como é que é usada essa teoria termodinâmica na aplicações, né? Tipo, os motores
de vapor, a vapor e etc. Vou passar aqui um vídeo aqui, experimenta, aí depois eu faço exercício com vocês aqui. Neste vídeo usaremos um recipiente de vidro com uma pequena saída de vapor, uma ventoinha de plástico, uma espiriteira contendo álcool, uma máquina térmica de Heron feita de vidro e uma mini máquina a vapor. As máquinas térmicas a vapor funcionam utilizando a pressão exercida durante a ebulição da água para realizar algum trabalho, ou seja, transformando energia térmica em energia mecânica. Elas utilizam o princípio físico no qual a água tende a aumentar violentamente o seu volume, mais de 1.200 vezes, quando passa do estado líquido para o estado gasoso. Porém, se mantivermos o volume do recipiente inalterado, haverá um aumento na pressão do vapor proporcional, que pode ser usado para realizar algum tipo de trabalho. Iniciaremos nossas demonstrações com uma máquina térmica de Heron, idealizada por Heron de Alexandria. O princípio de funcionamento também é bastante simples. Na ebulição, o vapor sai do recipiente de vidro através dos terminais em alta velocidade, formando um binário de forças que fazem com que a máquina gire. A segunda máquina a vapor utiliza uma ventoinha de plástico. Aquecemos o recipiente de vidro contendo água e, durante a ebulição, o vapor formado aumenta a sua pressão interna e é obrigado a sair do recipiente de vidro através da pequena abertura em alta velocidade. Este vapor bate sobre as palhetas da ventoinha e a faz girar em alta velocidade. Este é o princípio de funcionamento das turbinas a vapor, que podem girar em altas rotações, aproveitando a pressão exercida pelo vapor. Já a mini máquina a vapor utiliza a pressão gerada na ebulição da água para empurrar um pistão e realizar trabalho sobre uma roda. Para o pistão voltar para sua posição original, um sistema de válvulas expele o vapor para o ambiente. Assim, o pistão poderá receber vapor e empurrar novamente o pistão. Este modelo de máquina a vapor é o que mais se assemelha com os utilizados no início da Revolução Industrial, em que a força humana e animal foi lentamente substituída pela força do vapor. E aí, deu para entender o funcionamento? Então, a partir daquela equação, você fornecendo calor, e ali, aqui no caso ele botou com volume constante e a pressão variável, né? Mas a fórmula é a mesma. Tipo, é porque aqui, geralmente nas provas, eu vou dar com a pressão constante com a variação do volume, porque... Mas, tipo, você dá para calcular o trabalho a partir da área. Tipo, se a pressão variar e o volume for constante, a partir da área você dá para calcular o trabalho também, entendeu? E essa é a primeira termodinâmica, é justamente para explicar isso. Tipo, você fornecendo calor, o quanto de trabalho você dá para fazer, tá entendendo? Beleza, então. Agora vamos fazer alguns exercícios aqui de aprendizagem aqui. O primeiro exemplo aqui fala: 5 mols de um gás perfeito se encontra a temperatura de 600 Kelvin, ocupando um volume de 0,5 metros cúbicos.
mediante o processo isobárico. Como eu falei, isobárico é mais simples, entendeu? O trabalho vai ser simplesmente a área abaixo dessa curva aqui. Vai ser um quadradozinho. Aqui a pressão é constante, e aí, tipo, vai ser simplesmente essa reta. Se a pressão variasse, a curva seria diferente, tá entendendo? Seria outra forma geométrica. Ou nem forma geométrica poderia ter. Aí ele fala, o gás é submetido à transformação indicada no gráfico aqui. Essa aqui. E ele fala que a constante universal dos gases, aqui no caso ele está dando em joule por mol por Kelvin, ou seja, 8,31 joule por mol por Kelvin. Aí ele pergunta a letra a pressão exercida pelo gás durante o processo, que não dá no problema, né? Qual a temperatura final do gás? O trabalho realizado na transformação, indicando como esse cálculo pode ser feito por meio do gráfico. E o trabalho em questão é realizado pelo gás ou sobre o gás. Primeiramente, a letra A, a pressão exercida pelo gás. A gente tem os parâmetros, tem o número de mols, que é 5, né? A temperatura, que é 600 Kelvin, e o volume, que é 0,5 metros cúbicos. E a constante universal dos gases, que é 8,31 em unidade de joule por mol por Kelvin. A gente sabe que, da lei de Clapeyron, que PV é igual a nRT. Com essa fórmula aqui, a gente já dá para calcular a pressão, né? Aqui a gente tem o número de mols, tem o R, tem a temperatura e tem o volume. Ou seja, dá para calcular a pressão apenas jogando os valores aqui. A lei geral dos gases aqui, lei de Clapeyron. Aqui substituindo aqui, pressão permanece, o volume é 0,5, o N é igual a 5, né? 5 mols, R é igual a 8,81 e a temperatura é de 600 graus. A gente dá para ver que dá para simplificar aqui, ó, vai ficar o 5 dá para cortar aqui com o 5, aí vai ficar 1 sobre 10, o 10 passa multiplicando, aí vai ficar 8,31 vezes 6 vezes 10 a terceira aqui, entendeu? Aí vocês podem usar a calculadora e vai ficar aproximadamente 5 vezes 10 a quarta, Newton por metro quadrado. Por que Newton por metro quadrado? Porque ele deu em sistema de unidades internacionais aqui, entendeu? Essa questão simples, né? Questão simples que vocês já tinham... Ah, tá aparecendo, né? Ah, desculpa. Desculpa, eu pensei que tá... Desculpa, eu não tinha visto, não. Desculpa mesmo, eu nem vi. Sim, agora que eu vi meu chat. Então, como eu tava falando aqui, ó. Deixa eu explicar de novo aqui. Então, aqui são os dados do problema. O R, ele dá no problema, né? Que é a constante universal dos gases. O número de mol aqui é 5. A temperatura é de 600 Kelvin. E o volume é 0,5 metros cúbicos. E ele quer a pressão do gás. Para calcular aqui é simples, a gente usa a equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT. A gente tem o volume, o número de mols, o R e a temperatura. Ou seja, dá para calcular a pressão apenas jogando os valores aqui. Ou seja, pressão vezes volume, que é 0,5, é igual a 5 vezes 8,31 vezes 600. Se você quiser, dá para cortar o 5 aqui com 5 daqui, ou seja, aqui vai ficar 1 dividido para 10. O 10 aqui de baixo passa multiplicando, e vai ficar 8,31 vezes 6 vezes 10 a terceira, que aproximadamente dá igual a 5 vezes 10 a quarta, Newton por metro quadrado. E essa conta aqui vocês podem usar a calculadora, entendeu? Isso é você, tipo, tem a fórmula aqui e jogar os dados aqui, para saber a pressão. Isso aqui é simples, não precisa nem o que pensar muito, tá entendendo? Aí a letra B, ele pergunta, qual a temperatura final do gás? Ou seja, o gás ele passou de um certo volume para cá, aqui, ó, estava aqui, e passou por esse volume. Seria um processo a pressão constante, seria um processo isobárico. A gente pode usar a lei geral dos gases, se vocês não quiserem decorar. É melhor saber essa aqui, porque é mais geral, né? A lei geral dos gases. Se a pressão for constante, aqui, o P final aqui, o P1 vai ser igual ao P2, e vai ficar volume sobre T1
igual a volume 2 sobre T2. Como as expressões são iguais, são canceladas, e simplesmente vai ficar V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Essa equação aqui é importante, que é das duas aulas passadas. A cereja do bolo da aula passada é a equação de Clapeyron e a lei geral dos gases, que é importante aprender. Ou seja, a gente vai ter essa relação, né? Aí ele pergunta qual a temperatura final do gás. No caso aqui, você vai ver aqui, ó, que o volume diminui aqui em 5, ou seja, a temperatura vai ter que diminuir também em 5, entendeu? Mas aqui eu prefiro aqui botar em números porque você dá para visualizar melhor. Aqui vai ficar o volume inicial é 0,5, né? E a temperatura inicial é de 600. O volume final é 0,1 e a temperatura final é o que a gente quer. Esse T2 passa aqui para cá multiplicando, esse 0,5 passa para aqui dividindo, e esse 600 passa para cima subindo aqui. Essa vírgula aqui vai cortar com essa aqui, vai ficar simplesmente 600 dividido por 5. E 600 dividido por 5 é igual a 120. No caso aqui, a temperatura final, para ele diminuir o volume, esse volume aqui, vai ter que diminuir para 120 kelvins. Deu para entender essa questão aqui? É basicamente o que eu fiz na aula passada e na aula retrasada. Essas questões é bem para relembrar e fixar, entendeu? Aí agora vamos fazer a parte nova, né? Que é o trabalho realizado pelo gás. O trabalho, como eu defini, né? Como é que é um processo a pressão constante, o trabalho é simplesmente a pressão vezes a variação do volume. A pressão é o que aqui? Aqui que a gente achou foi 5 vezes 10 a quarta. E a variação do volume é o quê? O volume final, aqui, menos o volume inicial. O volume final é 0,1, o volume final é menos 0,4. Ou seja, aqui como aqui o menos 0,5 é maior que o 0,1, né? Vai ficar menos 0,4 vezes isso aqui. Aí pega aqui, vai ficar aqui 1 dividido por 10, corta com um 10 daqui, vai ficar 10 ao cubo, e 4 vezes 5 vai ficar 20. Ou seja, vai ficar 2 vezes 10 vezes 10 ao cubo, e vai ficar menos 2 vezes 10 à quarta. Aí ele pergunta aqui como esse cálculo pode ser realizado pelo gráfico, né? Como eu disse, de maneira simples, só é você calcular a área desse gráfico aqui. Isso aqui é um quadrado, né? Seria a base, aqui, a base seria o quê? Desse gráfico aqui seria 0,5 menos 0,1 vezes a altura, que é 5 vezes 10 à quarta. Fazendo essa multiplicação aqui, a gente também teria o trabalho feito na forma gráfica, entendeu? Se vocês... Isso aqui é na base da fórmula, e aqui seria na base do gráfico, entendeu? Na base do gráfico é melhor, porque funciona para qualquer gás, não apenas a transformação isotérmica. Isobárica, quer dizer, entendeu? Beleza, então, né? E ele pergunta, o trabalho em questão é realizado pelo gás ou sobre o gás? No caso aqui, você vê aqui uma diminuição do volume. Se tem uma diminuição do volume, é como se tivesse alguém comprimindo esse gás, tá entendendo? Ou seja, é alguma coisa que está diminuindo esse gás. O gás, ele não vai comprimir naturalmente. Você vai ter que ter uma pessoa realizando trabalho nele, ou seja, vai aumentar a energia interna dele. Entendeu? Ou seja, o trabalho está sendo realizado sobre o gás. Ele não está realizando trabalho. Tá entendendo? Se fosse positivo, e você pode ver também aqui pelo sinal do trabalho. O trabalho aqui é negativo, portanto, é um trabalho que está sendo realizado sobre o gás. Se fosse pelo gás, seria positivo, entendeu? Eu também tenho deu para entender essa questão de estar sendo realizada pelo gás ou sobre o gás, que, na universidade o pessoal muda a anotação e, cara, se o cara fica meio complicado e tal. Que tem autor que coloca de uma forma ou outra. Por isso é que eu falei, o importante é você saber o que está acontecendo, tá entendendo? O que acontecer, porque tem gente que escreve de um jeito, tem gente que escreve de outro e gera um pouco de confusão. O importante é você saber, se que ele está sendo realizado por gás, ou seja, a energia, quando é realizado pelo gás, a energia interna vai diminuir, e se fosse realizado sobre o gás, a energia interna iria aumentar, ou seja, aqui alguém está realizando sobre ele, tá entendendo? O gás não está fazendo o trabalho, não está empurrando nada. Estão empurrando nele, tá entendendo?
Beleza, né? Deu para entender? Tranquilo? Essa questão abordou as aulas passadas e esse conceito de hoje da questão do trabalho. Agora vamos para outra questão aqui. Ele fala aqui, certa massa de um gás ideal são o processo termodinâmico indicado no gráfico abaixo. Aqui você pode ver aqui que o volume, a pressão aqui não é constante aqui, ó. Já é diferente aqui, entendeu? A gente tem que usar o gráfico para calcular o trabalho. Ele fala, sendo a temperatura 1 aqui, a temperatura nesse ponto, 200 Kelvin, que é a temperatura inicial, e T2, a temperatura final aqui, 900 Kelvin. Aí ele pergunta, calcule o volume final da massa gasosa, ou seja, o quanto a massa expandiu, que não deu aqui, né? E o trabalho realizado no processo, indicando se ele é pelo gás ou sobre o gás. Aqui, primeiramente, a gente pega os parâmetros do problema, né? A temperatura em 1 é 200 Kelvin, a pressão em 1 aqui de 4 vezes 10 a quinta, porque aqui está em unidade aqui de 10 a quinta, está entendendo a pressão, Newton por metro quadrado, tá tudo no sistema internacional. E o volume 1, aqui que ele dá, o volume 1, aqui, ó, aqui ele dá aqui, é 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos aqui. E no fim, ele tem o quê? Ele fala que a temperatura é 900 Kelvin, e a pressão aqui, ó, é de 6 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Assim, para a gente saber o volume final da massa gasosa, né, a gente tem aqui, tem o quê? Tem o P, o V e o T. Ou seja, a gente usa a lei geral dos gases. PV sobre T é igual a constante durante qualquer tipo de transformação desse gás. Tá entendendo? Aqui a pressão, o volume vão estar variando aqui, todas as três variáveis vão estar variando aqui, ou seja, você usar a lei geral dos gases. Aqui que PV sobre T é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Joga aqui, a pressão inicial aqui é 4 vezes 10 a quinta, o volume inicial é 2 vezes 10 a menos 3, e a temperatura inicial é 200 Kelvin. Lembrando que a temperatura na termodinâmica a gente escreve sempre em Kelvin, essas leis que são sempre em Kelvin. Se ele desse em Celsius, provavelmente a gente tem que transformar para Kelvin. A pressão 2 aqui é 6 vezes 10 a quinta vezes o volume 2, que é o que a gente quer, e a temperatura final aqui é 900 Kelvin. Aqui a gente sai cortando tudo aqui. Aqui tem 10 a quinta desse lado, 10 a quinta aqui desse lado aqui. Corta 2 zero aqui, 2 zero aqui. Corta esse 2 aqui com 2 que sobrou daqui. E vai ficar o quê? Sobrou o 4 vezes 10 a menos 3, né? E o 9 aqui passa multiplicando para cá. E esse 6 aqui passa dividindo, ou seja, o volume final vai ficar igual a 4 vezes 10 a menos 3 vezes 9 dividido por 6. A gente multiplica essas unidades aqui. 4 vezes 9, 4 vezes 9 é o quê? 36. E 36 dividido por 6 é o quê? Vai ficar 36 vezes 10 a menos 3, né? Dividido por 6. 36 dividido por 6 é igual a 6, ou seja, o volume final vai ficar o quê? De 6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Ficou claro? Deu para entender? A Júlia fez aí certinho. Beleza, então, né? Aí ele pergunta aqui o trabalho realizado pelo gás no processo, indicando se ele é realizado pelo gás ou sobre o gás. Como eu disse aqui, a gente não dá para usar a fórmula da pressão vezes a variação do volume, porque isso aqui ele está variando tudo, a pressão e o volume, tá entendendo? Tipo, aquela forma seria mais útil se você soubesse integrar, etc. Porque as outras fórmulas vêm disso aí, mas a fórmula mais fácil aqui de calcular aqui, é importante você saber geometria, né? O trabalho é o quê? É a área sobre essa curva. A área sobre aqui, essa curva aqui. De 2 até V2 e daqui até aqui. Aqui, que seria exatamente isso aqui. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um trapézio. Aqui, ó. Isso aqui é um trapézio. E o trabalho é o quê? É a área do trapézio. A área do trapézio é o quê? É a base maior, mais a base menor dividida por 2. Aqui, a base menor aqui é 4 vezes 10 a quinta, mais a base maior aqui, que é 6 vezes 10 a quinta, dividido por 2, vezes a altura. Aqui, que é 6 menos 2, vai ficar 4 vezes 10 a menos 3. Aqui, ó. 6 vezes 10 a menos 3, menos 2 vezes 10 a menos 3, vai dar 4 vezes 10 a menos 3. E aqui vai dar o quê? 4 mais 6 é igual a 10. 10 vezes 10 a quinta, dividido por 2. Aqui.
Aqui a gente daria para fazer o que aqui? Cortar esse, esse 2 aqui com esse 10 aqui, vai ficar 5 vezes 4, que vai ficar 20. E aqui é 5 menos 3 é 2, que vai ficar com 20, é a mesma coisa que 2 vezes 10. Ou seja, aqui ficaria 10 a segunda, 10 a segunda com 10 daqui, vai ficar 2 vezes 10 a terceira. Deu para entender? O trabalho vai ficar simplesmente isso, 2 vezes 10 ao cubo. Deu para entender? O importante é você, nessa parte aqui, você saber a área geométrica, tá entendendo? A geometria. Tipo, como eu falei, o importante é vocês vão usar mais a área, porque nem sempre os processos são isobáricos. Os processos, eles podem ser de outras formas, tipo, a pressão pode variar de outra forma e tal. Aí, para você calcular o trabalho, você usa a área sobre a curva, entendeu? Para pressão constante, somente para ter ideia de como é feito isso, tá entendendo? Aqui, e ele perguntou se ele é realizado sobre o gás ou pelo gás, né? Aqui o trabalho aqui você pode ver que tem um aumento do volume, aqui ó, tem um aumento do volume, né? Ou seja, o trabalho aqui é positivo. Se é positivo, quem está realizando o trabalho é o gás, ou seja, é um trabalho positivo. Ele vai estar perdendo energia, tá entendendo? Porque o gás ele vai estar realizando trabalho, vai estar gastando energia. Agora, uma questão aqui, sei que o tempo está curto, mas vamos tentar fazer rápido. Ele fala aqui, 6 mol de um gás ideal monatômico sofre processo termodinâmico AB, indicado no gráfico, sendo R 8,31 Joule por mol por Kelvin aqui. Tem esse trabalho aí, tá realizado aqui. Aí ele pergunta, a temperatura inicial e final do gás, a variação de energia interna do gás no processo AB, o trabalho realizado pelo gás ao passar do estado A para o estado B, a quantidade de calor trocada pelo gás na transformação de A para B. Aqui, os dados do problema, né? A quantidade de mol é 6. A pressão aqui, em A aqui, é de 3 vezes 10 a quarta, newton por metro quadrado. O volume aqui é de 0,1 metro cúbico. Em B aqui, a pressão em B aqui, 5 vezes 10 a quarta. E o volume em B é 0,3 metro cúbico. A gente sabe, pela lei de Clapeyron, a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, assim a gente dá para achar a temperatura, né? Aí em A vai ser PAVA vezes nRTA. Aqui, jogando aqui o valor da pressão aqui, o volume aqui 0,1, a quantidade de mol é 6, o R é 8,31, e o T é o que a gente quer, a temperatura inicial, né? Ou seja, a temperatura inicial, usando isso aqui na calculadora, vai ficar 60 Kelvin. Passando esse termo aqui dividindo, né? Achar a temperatura. Mesma coisa para o B. P em B vezes o volume B igual a NR vezes a temperatura em B. Jogando os valores aqui, a pressão em B e o volume em B vai ficar aqui. E o N vai ficar o 6, 81, que no final vai dar a temperatura de 301 Kelvin. Tá entendendo? Só você passa esse termo aqui e passa dividindo aqui. E dá para achar a temperatura. É simples. Agora, a variação da energia interna no processo AB. Como eu falei, essa equação aqui como eu falei, é difícil de explicar, a gente vai ter que decorar, não queria fazer isso, mas deu jeito. A variação da energia interna é 3,5 de NR pela variação de temperatura. A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. A gente tem a temperatura final e a temperatura inicial, e esses valores aqui são constantes. O N é a quantidade de mol, né? O que tem vai é constante. Ou seja, vai ficar 3,5 de 6 vezes 8,31 de 301 menos 60. Que no final vai ficar a variação de energia interna de 1,8 vezes 10 a quarta. Isso aqui, usa a calculadora isso aqui. Tá entendendo? É só jogar os números aqui que acha fácil. Aí ele pergunta o trabalho realizado pelo processo, né? Ou seja, a gente usa a área aqui do gráfico aqui. Essa área aqui. Aqui vai ser um trapézio novamente, a base maior mais a base menor, dividido por 2 vezes essa altura, aqui. 3 aqui, mais a base maior aqui, que é 5, né, vezes 10 a quarta, dividido por 2. E a variação do volume é 0,3 menos 0,1. Aqui o volume final menos o volume inicial. Aqui, 3 mais 5 é igual a 8, né, vezes 10 a quarta, dividido por 2. E a variação do volume é 0,2.
Aí dá para cortar esse 0,2 com 0,2 aqui. Aí vai ficar 0,1, né? Aí corta um 10 aqui do 0,1 aqui com 10 aqui, vai ficar simplesmente 0,8 vezes 10 a quarta. Aí agora, a letra é a quantidade de calor trocada pelo gás na transformação. A gente tem a variação de energia interna, que é 1,8 vezes 10 a quarta, e o trabalho, que é 0,8 vezes 10 a quarta. Pela primeira lei da termodinâmica, a gente sabe que a variação da energia interna é igual ao calor, menos o trabalho realizado pelo gás. A gente rearruma aqui, passa o trabalho aqui para cá, ou seja, aqui está menos, vai passar somando, né? Ou seja, a gente dá para achar o calor simplesmente somando a variação da energia interna com o trabalho realizado. Ou seja, que seria a quantidade do calor que você deu para o gás ele aumentar a temperatura e realizar o trabalho. Ou seja, 1,8 vezes 10 a quarta mais 0,8 vezes 10 a quarta. 1,8 mais 0,8 é 2,6 vezes 10 a quarta. Assim, parte do calor foi usado para realizar o trabalho e outra parte foi usada para aumentar a temperatura. Com isso, a gente terminou nossa primeira parte da lei da termodinâmica. E obrigado pela presença de vocês. E assina a ata, por favor, aí, quem deixou de assinar. E com isso a gente conclui a aula. E obrigado pela presença de vocês aí.